Então eu tenho corretores que não querem trabalhar abaixo de 300 mil, como eu tenho corretores que aceitam de tudo. Custa mais caro a atenção da pessoa. Se você não consegue gerar destaque, mostrando o que tem de diferente, você não chama atenção e não vende. Alguém que faça coisas e que converse com pessoas. Esse é o perfil de corretor imóvel. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem muito ainda a evoluir e há muito a ganhar pessoas que não imaginam que podem comprar um imóvel. Estamos no ar de novo com Conexões VIP, de Vinda Interior do Paraná. Podcast falando com gestores, com CEOs, com proprietários, com sócios, com fundadores de empresas, com o intuito de falar sobre gestão, dicas práticas que podem contribuir para o seu dia a dia, no seu negócio. E hoje eu trago uma pessoa conterrânea minha, um dos nossos patrocinadores, inclusive, que é o Leonardo Stader. Leonardo Stader, nascido em Ponta Grossa e trabalha no mercado do ramo imobiliário. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com você, cara. Um amigo de longa data. Espero que seja bem produtiva a nossa conversa. E vai ser. Léo, conta um pouquinho aí a respeito da tua formação e do segmento que você está hoje. Como que foi a jornada? Mário, então eu tenho 37 anos, sou formado em Direito, sou advogado, sou corretor de imóveis, me considero um empresário. Devo ter aí aproximadamente mais 6 pós-graduações. E minha história basicamente começou aos 18 anos, minha história profissional. Então, por meio de estágios na área do direito. Então, eu trabalhei na 2ª Vara Civil, no Juizado Especial Criminal, na Procuradoria do Estado. Fui gerente numa loja de sapato feminino. E dali eu fui para o Banco Pan-Americano. Trabalhei com financiamento de carro, crédito pessoal e empréstimos de maneira geral. E logo após isso eu entrei na Adquira, a empresa que era do meu pai e havia sido reestruturada. Então era 16 de março de 2009, quando a gente repaginou ela. Antes era só Stadler em Empreendimentos Imobiliários e aí ela virou Adquira Imóveis. Nós abrimos ali na Rua 15, em 2009, então completamos 15 anos nesse ano. E é um começo muito difícil. Eu conto para algumas pessoas assim que a gente abriu uma imobiliária sem anunciar imóveis. Uhum. Literalmente nós não tínhamos nenhum imóvel no nosso portfólio. Abrimos as portas e fomos ao mercado buscar imóveis para ofertar para terceiros. Então começamos com 10, 17, 30, 50 imóveis anunciados. E as vendas, com base na tua oferta, eram pequenas, tá? E aí a gente começou a se profissionalizar. Agora eu já tô pulando bastante a fase, mas esse é o resumo da minha história. A partir do momento que entrei na imobiliária ali em 2009, comecei a me especializar, fiz essas pós-graduações que comentei contigo. E aí estamos nos dias atuais. Legal. E, Léo, vocês hoje estão bem promissores, têm um certo destaque entre as maiores imobiliárias da cidade e queria entender um pouco e discutir o que é o diferencial competitivo de vocês hoje. Certo. Então você percebe um negócio. Nós iniciamos a imobiliária como eu disse, a Zero Imóveis e hoje nós nos tornamos a maior anunciante da cidade. Nós anunciamos 2.400 imóveis, dos quais 1.950 são de vendas e 450 são de locação. Uhum. Eu vou dizer para você que até 2016, 2017, a Adquira não investia R$1 em campanhas de marketing. Fosse rádio, jornal, revista... Nada. Redes sociais, absolutamente nada. Uhum. Nós fazíamos negócios com base em relacionamento. Talvez eu deva excluir aí, naturalmente, o nosso site. Nós tínhamos um site e ele gerava organicamente os leads aí com base no número de imóveis anunciados.
E cada negócio que a gente fazia, hoje tá na moda, eu acho que é algo muito recente de você pedir indicação para as pessoas. Uhum. Não era usual da nossa parte falar, me indique, ou fale, venha fazer negócio com a Adquira. Mas algo natural, as pessoas falavam, vendi minha casa na Adquira, vá lá, converse com a Leontina, vá lá, converse com o Leonardo. E isso foi ganhando uma proporção, foi ganhando um volume. A gente sempre se apresentou como corretor de imóvel, como imobiliário, sem vergonha da profissão. E as pessoas nos enxergavam. Eu brinco com a minha mãe que a rotina dela é de segunda a segunda. Cara, tem inauguração de loja, tem velório, tem jantar, tem tudo que você possa imaginar de social, ela tá lá. Ela não recusa um convite. Uhum. E é talvez o que ela me chame a atenção. Assim, ela fala, Leonardo, você tem que ir. E ela tem razão, porque ela fala... Ela tá em Dubai agora, né? Tá em Dubai. E tá em Dubai com amigos. Ela já tá prospectando lá. Reuniu um grupo, não duvide se ela não voltar com o negócio lá. Ela reuniu um grupo, pessoal, vamos viajar, e foi. E pessoas qualificadas, né? Então, ela fala, se a pessoa te convida, você tem que ir. Porque ela espera que você esteja lá. É uma expectativa. E que feio que é você não ir. Às vezes por preguiça, ou às vezes por esquecimento, né? Que desídia, que ruim que é. Porque quando a gente convida, e aí eu visto esse chapéu, eu realmente quero que a pessoa vá. Ninguém mais, ou pelo menos talvez na adolescência, sei lá, hoje ninguém convida se não quer que a pessoa realmente esteja. Sim. Você é selecionado a dedo pelaquela pessoa para estar na casa dela, ou no jantar de aniversário, ou em qualquer outro encontro. E na medida que você é visto, onde você está lá sempre e você não falta, e você é aquele parceiro, aquele amigo que a pessoa pode contar, que se ela chamar você vai, cara, você vai estar na cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa naturalmente vai te indicar. Eu vejo isso pelos meus amigos. Quem são os meus maiores vendedores? São os meus amigos. Uhum. Qualquer conversa de imóvel, de qualquer churrasco que você possa imaginar, onde tem um amigo meu, o cara vai me indicar. Vai falar, amanhã vá falar com o Leonardo. Uhum. Então, isso gerou com que a imobiliária crescesse, que a gente ampliasse nosso portfólio de anúncio, que nos permitiu que a gente contratasse pessoas mais qualificadas, nos qualificássemos, seja por meio das pós que eu te falei, ou de treinamentos, ou de congressos. Então, Conecta Imob, RD Summit, tudo que você possa imaginar que de alguma maneira agregasse no nosso negócio, nós estávamos lá. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. É o contato, é o relacionamento, é você querer anunciar na Adquira, eu vou te atender. A Leontina vai te atender. Ou qualquer um dos 11 corretores de venda muito bem qualificados. A gente fala que dos 11, apenas um era corretor de imóveis, Mário. Uhum. Todos os demais corretores vieram de outras profissões. Então, tem de tudo que você possa imaginar. Tem um agrônomo, tem um administrador, tem uma pessoa que era auxiliar administrativo. Então, são pessoas que a gente justamente busca isso para que a gente possa trazer a nossa cultura, a nossa experiência e vivência, para que ela não venha viciada de outras imobiliárias com... Sabe, a gente quer dar a nossa impressão, a nossa naturalidade, que não é o vendedor, o cara treinado que lê o playbook ali e acha que aquilo que está escrito vai realizar a venda. Quando, na verdade, a venda ela se dá pela confiança, pela transparência e, naturalmente, pelo desejo daí do comprador, né? Então, a gente não faz nada além do que casar esses interesses entre vender e querer comprar, e você ter uma pessoa transparente querendo fazer com que aquilo aconteça. Legal. Cara, eu já tô com alguns tópicos aqui pra gente conversar. Eu acho que um ponto interessante, você falou, você tem um dos maiores estoques e esse é um dos diferenciais. A gente sempre pensa em curva ABC,
né? A que ponto vale trabalhar com, às vezes, muitos clientes. Estava discutindo com o Osmar, que é da Gazinha, aí na última conversa sobre essa questão da curva. Certo. Quando que vale a pena manter ou não o estoque, o perfil. Então, geralmente a gente pensa, e pelo que você comentou dos relacionamentos de vocês vão basicamente trabalhar esse relacionamento no alto padrão, na curva A, né? E é o que, teoricamente, vai dar o mesmo trabalho do que a curva C, né? Então, a que ponto vale e o que dentro da estratégia de vocês justifica ter um estoque tão grande se às vezes o trabalho da curva C, né, é diferente de eu pensar, poxa, esse cara é especializado em popular, né, ou imobiliário que só trabalha venda de popular. O que justifica vocês terem um estoque tão grande? Tá, então vamos lá. A primeira justificativa para isso é que nunca entrou na minha cabeça o conceito de eu falar não para um cliente com uma demanda, o cara se digna a ir bater na minha porta e eu receber e falar, eu não trabalho com esse tipo de imóvel. Uhum. Eu nunca consegui, eu nunca quis fazer isso, para início de conversa. Então, muitas vezes, eu vou te dizer, a gente vende de imóveis de 100 mil, né? Eu acho que o valor mais alto aí de negociação foi de 50 milhões realizado. E aquela pessoa que vendeu 100 mil, amanhã, Mário, cara, esse cara tá com um imóvel de 500. E depois de amanhã, esse cara tá fazendo um upgrade de 1 milhão. E aí, ele, dentro da experiência da vida dele, ele vai lembrar lá, pô, eu fui naquela imobiliária que não trabalha porque o meu imóvel é de baixo padrão ou de baixo valor. Ou ele vai lembrar daquele cara que pelo menos recebeu ele. Talvez ele não tenha vendido, mas recebeu e ele falou, não, cara, eu vou te ajudar, eu entendi tua dor. Talvez eu não venda, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, eu acho que esse é o principal princípio, assim, isso é algo que veio do meu pai. Ele nunca deixou de receber um cliente ou de descartar um imóvel. Óbvio, existem imóveis que a gente tem que descartar por uma questão formal. Eu não posso vender ele porque ele tem um problema de regularização, qualquer outra coisa que vai gerar prejuízo para terceiro. Esse é um ponto. Agora, o imóvel regular, de baixo valor, cara, você percebe um negócio. Eu vou chutar esse dado aqui porque eu não tenho ele na ponta da língua, mas como os contratos passam por mim, eu tenho uma noção do que eu vou te falar. Uhum. Eu te chutaria que 90% de todas as vendas entram em imóveis em pagamento. Tá? E aí entra uma venda de 1 milhão, entra um terreno de 100, entra, quem sabe, um terreno de até menor valor. Daí eu não vou trabalhar. Uhum. Percebe? Então eu tenho que trazer essa solução completa, seja para o investidor, seja para o cara de baixo valor, que amanhã vai estar comprando um imóvel, fazendo um upgrade no imóvel. E quando você trabalha com corretor, nesse caso, você vai ter a seguinte situação. O cara, o vendedor, o corretor, ele pode refutar, eu não vou perder tempo com isso aqui porque eu quero perder tempo com o grande. Como que vocês lidam com essa visão? Ou é segmentado, assim, esse cara trabalha com isso, esse cara trabalha com aquilo? A gente segmenta a distribuição dos leads, a roleta dos leads. Então, eu tenho corretores que não querem trabalhar abaixo de 300 mil, como eu tenho corretores que aceitam de tudo. Então, é algo que é meio natural. Uhum. O mercado, da mesma forma que o mercado nos direcionou para o alto padrão, ele direciona o corretor dentro da imobiliária. Então, eu tenho corretores que inconscientemente, acredito você ou não, se eu pegar, eles recebem os mesmos leads, de 100 a 10 milhões, os mesmos. O cara só faz venda de 250, 300, 350 mil. E eu só tenho corretores com a mesma distribuição que só faz venda alta. Então, quando o corretor vê que ele não tem interesse, talvez, de trabalhar naquele, ele faz a parceria internamente com o corretor que é especializado naquilo. Uhum. E aí eu vou te dizer um negócio. Esses dias eu estava atendendo um cliente para casas no Alphaville. Cara, eu conheço tudo de Alphaville, tinha lote lá, conheço muita gente que mora lá. É você que paga esses leads ou os corretores que pagam os leads? Tudo é a imobiliária. Uhum. Hoje a gente tem um custo de R$35 por lead, aproximadamente. Eu estava mostrando, querendo
vender uma casa no Alphaville para um amigo meu. Só que eu tenho uma corretora que mora lá, que está no grupo de WhatsApp do condomínio. Cara, por que eu, que não sou tão especialista quanto essa minha corretora, vou me atrever a vender algo lá? Se eu não vou entregar talvez a melhor performance pro meu cliente. Então o que eu faço? Vou dar o exemplo aqui da Rejane. Rejane, vá lá e venda no condomínio que você é especializado. Da mesma forma que acontece no La Défense. A Leontina mora no La Défense. Conhece provavelmente 70% das pessoas que moram no La Défense. Por que eu vou me atrever a fazer algo que eu não sei 100%? Então eu chamo Leontina, vamos lá, vamos vender uma casa no La Défense pro fulano de tal. E aí a gente consegue entregar o melhor para esse cara. Porque você imagina o seguinte, chega numa outra imobiliária, num corretor que não mora naquele condomínio, que nunca visitou uma casa naquele condomínio, e o que esse cara vai me agregar numa... Ele tá indo de segurança para ver se eu não vou roubar algo na casa, ou se eu não vou furar o olho dele na negociação. O corretor ele tem que agregar. E nada pior que aquele corretor que, quando ele entra no imóvel, fala, aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é o quarto. Tipo, é bastante óbvio que eu sei o que é isso. Daí você faz um vídeo e grava. Pô. Acabou. Agora não. O corretor ele tem que ser qualificado a ponto dele saber o além do óbvio. Saber como que funciona no dia a dia o condomínio, como que é a vizinhança, literalmente, quem é o vizinho do lado, se tem cachorro, se não tem cachorro, se o... Luz do sol. Esse é primordial. Esse eu acho que eu tô treinado para saber onde nasce e se põe no mundo inteiro, cara. Mas sim, a questão da iluminação é algo muito importante, em especial no posicionamento de piscina. Hoje eu digo que a gente tem que saber meio que de tudo. Eu saber se um aquecedor solar ou a gás, mas tem um terceiro para piscina, qual performa melhor, entendeu? Ele não é o boiler, ele é é bem recente essa tecnologia. Mas enfim, a gente tem que saber meio que de tudo. Se isso daqui é madeira, ou que tipo de madeira se é cumaru, se é o que é. Por quê? Porque hoje o acesso está tão fácil, as pessoas sabem meio que o preço de tudo. Então, você sabe o que realmente agrega ou não agrega valor. E muito do que de arquitetura ou de engenharia tem que estar no nosso conhecimento. Para quê? Para que traga esse diferencial de não chegar lá e passar vergonha de falar, aqui é o quarto, tem sanca de gesso. Sim, eu sei que tem sanca de gesso, entende? Então, trazer esses pormenores assim para agregar valor na prestação de serviços. Porque é uma prestação de serviço cara. Legal. Eu acho importante, até fiz uma compra de imóvel recente, o quanto às vezes tem coisa básica que às vezes até de desconhecimento quem está vendendo. E coisas até que a gente conversou que chamam atenção e agregam valor. Jardim. Jardim é relativamente uma coisa barata, só que dá trabalho. Então eu consegui explicar. Eu não tive essa explicação quando eu fiz a aquisição. Que aquela grama era grama tal e os proprietários tinham passado mata-mato, acabaram com metade do negócio. E eu ainda estou numa disputa, porque poderiam ter me explicado, falaram que o sistema de drenagem da casa era ótimo, era o melhor que tinha. Daí o que eu fui ver? O solo todo está compactado e não pega a grama direito, porque o solo está compactado, eu teria que arar. E agora está tudo montado lá. Isso é um exemplo. Mas com base no quê? Que a drenagem é boa, então? Daí, outro ponto. Casa Smart. Eu acho que isso é uma coisa legal, que pouca gente explora. Né? Então, esse tipo de qualificação é o que te tira do óbvio. Eu acredito muito que quando você consegue entregar... Hoje a maior disputa, o que custa mais caro é a atenção da pessoa. Se você não consegue gerar destaque, mostrando o que tem de diferente, você não chama atenção e não vende. Eu acho que isso é o básico de vendas. Sem dúvida. E um ponto aqui que você falou, deixa eu ver, segmentação você faz automático, tá? Como que o corretor ele se comporta? Por exemplo, hoje a gente tem um mercado que tem várias imobiliárias pequenas surgindo, tem algumas pessoas que por qualquer motivo de querer empreender montam uma imobiliária individual, né, que são os corretores autônomos, e acaba tendo uma rotatividade muito grande e muitas pessoas que também trabalham como corretores, como bico. Sim, né? sim, com certeza.
Como que você vê aí essa questão o diferencial de vocês para conseguir reter, Tá. né? E se você já perdeu, por que perdeu o corretor? Tá, então vamos lá. Eu diria para você que bom, para início de conversa, eu tenho corretores lá que estão comigo há 10 anos, outros há 7 anos e a grande maioria há 5. E o primeiro ponto que não fazem sair, eu dou liberdade para os caras. Esse é um ponto inegociável, assim, que eu não fico em cima. Não, é uma questão de cultura, assim, é uma confiança mútua. Da mesma forma que eles sabem que no dia seguinte que cair a comissão eles vão receber, eu tenho a certeza que eles não vão me passar para trás. Porque nos momentos de dificuldade eu tô lá para ajudar eles. E eles têm a liberdade de... Leonardo, eu vou passar 45 dias fora. Tá tudo bem? Eu falei, pô, lógico que tá tudo bem. Que maravilha. Eles são CLTs ou são todos autônomos? São todos autônomos. Todos associados com um contrato de parceria exclusiva. Exclusivos, né? Todos? Todos. Então, eu acho que esse primeiro ponto, assim, de não haver essa cobrança é primordial. Ninguém mais quer trabalhar sob pressão, assim, ou ter aquele burnout, ou qualquer outra coisa que o valha. Eles querem ter o prazer de chegar lá no escritório e saber que vão poder criar a rotina deles, que eles são pessoas adultas. A maioria deles tem mais de 30 anos. Eles têm responsabilidades, eles têm que colocar o alimento na mesa deles. E que se eles não produzirem ou não darem resposta, de alguma maneira eu vou saber, porque isso vai chegar até mim. Eu consigo, dentro do CRM, ter a análise do tempo de resposta do corretor. E que ele precisa performar. Ele precisa dar a justificativa para o cônjuge dele, precisa pagar o aluguel ou a prestação dele. Então, se ele não vender, é natural que ele fale, puta, essa profissão não é para mim. Entende? Sim. São raros os que acabam percebendo isso, porque primeiro que a gente já nem traz esse cara para dentro de casa. Então esse é o número 1. O segundo, o ponto que eu acho que é muito importante para que o corretor permaneça. A gente oferece uma estrutura completa. Tá? Quando eu falo de estrutura completa, esse corretor vai receber um lead qualificado, por vezes já pré-atendido. Pré-atendido, teve um SDR que entrou em contato, algo assim? Exatamente. Ele vai... Só que não são todos que a gente trabalha. Tá? Também tem uma régua aí porque o volume é grande e é uma ferramenta que a gente está testando. Esse cara vai ter um back-office depois de atendido. Ele pode... O fechamento, ele vai ter um assessoramento do dono da imobiliária ou do gerente. Ele vai ter a pessoa que vai fazer o contrato. A pessoa que vai dar o encaminhamento para a escritura. A pessoa que vai fazer O cara vai mandar até uma orquídea no lugar do corretor. Vai fazer acompanhamento no registro e vai falar, ó, deu tudo certo com esse processo aqui. É só mandar um oi ou ligar pro teu cliente. Então, hoje a gente trata de deixar a preocupação pro corretor de converter em visita. Converter em visita já é o maior passo que você poderia dar para o negócio ser realizado. E aí, do fechamento até o final, o corretor não precisa fazer muita coisa. Então, o que ele precisa? Ter conhecimento do imóvel que ele vai mostrar, simpatia, agregar naquilo que ele for comentar. Do contrário, ficar quieto. Não atrapalhar, que os negócios acontecem naturalmente. Então, acho que a soma de todos esses fatores, Mário, ele faz com que a pessoa fique tranquila de trabalhar lá e ter uma cultura familiar assim, muito, muito bacana, sabe? Da pessoa, hoje eu não vou trabalhar. Cara, eu entendo. Tem dias que eu não quero ir trabalhar. Eu não me permito. Mas tem dias que eu não quero ir trabalhar. E talvez aquele dia, ainda bem que você não foi trabalhar, porque você não, pelo menos não perdeu um negócio. Pela tua energia ou pelo comentário que você poderia fazer, pelo teu mau humor. Então, acho que a soma disso, talvez a definição seja a cultura, assim, sabe?
E você está com quantos comerciais e na equipe no total? Nós somos em 35 dentro da imobiliária, contamos com 11 corretores de venda e contamos com um time comercial de 5 pessoas na locação. Todo o restante é administrativo e financeiro. É bastante back-office, né? É bastante. É bastante pela administração da locação. A administração de imóveis é algo que demanda muito de uma imobiliária. É um ponto que eu falo para alguns corretores ou para pequenas imobiliárias que eu falo, cara, não faz sentido você administrar imóvel. Porque, primeiro, você vai ter que ter uma pessoa para fazer isso. E se você não gerar em administração mais do que o salário dessa pessoa, você já está pagando perdendo para dinheiro. trabalhar. E quando chegar no ápice de labor dessa pessoa para tocar 100 imóveis que seja, você precisa contratar uma segunda. E quando você contratou a segunda, você já está tendo prejuízo. Você precisa de outros 100 imóveis para cobrir o salário daquela pessoa. Então, ou você tem uma carteira média grande, ou uma carteira pequena não se justifica para você administrar imóveis. Isso é fato. E o que é o perfil do corretor? A persona do corretor? Persona num corretor. Uma pessoa que não tenha medo de se relacionar. Uma pessoa que tenha núcleos. E quando eu falo de núcleos, é o seguinte, eu vou te dar o meu exemplo, não vou dar exemplo de outra pessoa. Eu fechei negócio com pessoas do jiu-jitsu. Eu fechei negócio com pessoas do tênis. Eu fechei com pessoas da CPG. Eu fechei negócio com os meus amigos da escola, com amigos de pós-graduação, com amigos da universidade. E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida nenhuma, eu fechei negócio em cada círculo que de alguma maneira eu participei. E aí aqui trago igreja, amigos de amigos. E assim, daí é uma gama infinita. Mas tudo que eu me dignei a fazer de alguma maneira, seja de esporte ou seja de religião, ali eu fiz negócio. Então, o perfil é uma pessoa que faça alguma coisa, que não fique trancado em casa, que saia jantar. Basta um exemplo aqui clássico. Teve um dia, foi muito engraçado isso, porque estavam vindo meus parentes de Curitiba e a gente ia almoçar no expedicionário. E eu olhando o relógio assim, putz, tem 45 minutos. Acho que eu vou na academia. Cheguei na academia, até me deslocar e tudo mais, era 30 minutos que eu tinha para treinar. Cheguei lá e encontrei um cliente e um amigo. Mário, eu fiquei 20 minutos conversando com essa pessoa. E eu olhei pelo relógio e falei, cara, agora não dá tempo de fazer absolutamente nada. Daí ele me perguntou, escuta, você não vai malhar? Eu falei, não, eu tinha meia hora pra malhar, mas agora eu já vou pra almoçar com a minha família. Ele, porra, estraguei teu treino. Eu falei, não, cara, não, porque a gente vai fechar o negócio segunda-feira. Segunda-feira eu fui e mostrei um apartamento pra essa pessoa. Um apartamento. 2 semanas de negociação e a gente fez um negócio. Você percebe? Os encontros e desencontros que geraram esse negócio. Eu poderia ter tido preguiça, assim, falar, cara, meia hora, vou fazer qualquer outra coisa e vou almoçar com a minha família. Mas não, me dignei a sair, a me movimentar, a encontrar e a ouvir, a conversar com aquela pessoa. Que a gente poderia fingir que estava escutando alguma música, olhar para baixo e tá tudo certo. Você percebe? Então, acho que esse é o resumo. Alguém que faça coisas e que converse com pessoas. Esse é o perfil do corretor imóvel. É o relacional. Mas isso é bem raro, né? Raro, pá, demais. Isso é bem raro. Tipo, tava dando um treinamento hoje do comercial, tava dando exemplos meus, assim, de... fechei cliente no bar, fechei cliente na fila do restaurante, fechei cliente em rede social, fechei cliente no barbeiro, por aí afora. E deles ficam assim, nossa, não sei o quê. E mesmo que você treine, mesmo que você oriente, mesmo que você fale, cara, você tem que procurar conversar com 3 pessoas diferentes por dia, só que não é dar oi, é você conseguir alguma informação dela, conseguir um sorriso dela, alguma coisa assim. Tem muita gente que não faz. E quando a gente fala na persona, né, a gente falou de curva ABC de cliente, tem curva ABCD do corretor, do comercial, né? Com certeza. E daí tem o comercial, daí você comentou, poxa, eu tenho um comercial lá que ele foca no baixo padrão e tem um comercial que foca no alto. E isso diz muito. E
a pessoa romper para sair de uma segmentação para outra depende muito dela. Sem né? dúvida nenhuma. E não quer dizer que seja melhor ou pior. Né? Porque pode ser que esse cara trabalhe só, às vezes, o varejo e venda muito mais, só que num volume de venda muito maior do que o cara que vende 1 ou 2 alto padrões. Sim, né? sem dúvida. E que mais que eu ia comentar contigo? Mas deixa eu pegar um gancho nessa tua fala, porque é algo que me ocorreu aqui e eu lembrei talvez do nosso perfil, assim, da vida. Afinal, você é 8-6, certo? Uhum. E a gente estudava no CEPAM. Então, eu pintei essa tua persona e eu me conhecendo, eu posso dizer que, de alguma maneira, não é de todo diferente. E eu sei de um negócio teu, que eu imagino, que talvez você não saiba meu. É um exercício muito grande fazer isso que a gente faz. Uhum. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, a Leontina, que é natural. Uhum. Ela gosta, ela faz porque ela gosta. Eu tenho que recarregar as baterias assim para fazer isso. Cara, é muito difícil. É um esforço que a gente faz, porque eu puxei um pouquinho mais meu pai, que era mais reservado, mais introspectivo. E eu falo, cara, se eu for assim, não vai dar nada. Eu não vou conseguir absolutamente nada. Então a gente, não, vamos lá, sorriso na cara, vamos correr atrás, vamos ser gente boa, vamos produzir, porque fazendo esse network, fazendo esse relacional, não que seja algo interesseiro, mas a gente descobriu que a gente fazendo isso, a gente vai obter um resultado. Eu vou colocar, eu tô com uma pessoa de 21, 22 anos, minha equipe, envergonhada pra caramba. E tem boa fala, tem boa parte das características que a gente precisa no comercial. Eu falei pra ele, cara, eu era a criança que quando chegava a visita em casa se escondia atrás da cortina porque não queria cumprimentar. Né? E para mim, obviamente, foi um esforço, eu tive que enfrentar um certo desconforto, mas uma das sensações mais libertadoras que eu tive foi quando pensei, pô, virei cara de pau. Ou dei oi para aquela pessoa lá que olhou pro chão quando eu dei oi, eu saí dando risada ainda feliz. Então é legal quando você rompe isso daí. E só que tem o perfil, igual você comentou, só que depende da pessoa ver, não vou dizer, pode ser necessidade, pode ser utilidade, né? E pode ser até, nesse caso, para mim, uma coisa inspiradora, porque eu não imaginava ter, na época, muito tempo atrás, ideia do tamanho do círculo social que eu consegui gerar, do capital social que eu consegui gerar, quando fiz essa transição, né? Só que são 12 anos, 10 anos fazendo essa transição, né? Você sabe que tem um troço que me chama a atenção, é que às vezes eu fico pensando que é regional. Cara, porque a minha esposa, ela é mineira e ela sofreu aqui, assim, com o nosso jeitão, assim, sabe? E quando eu vou para Minas, eu vejo que o pessoal, igual você falou, na fila do pão ali, cara, os caras marcam churrasco, os caras saem do pão pro churrasco sem se conhecer e viram melhores amigos. E aqui é algo, tipo, eu ficaria incrédulo de saber uma história assim. E lá não, o pessoal é pra frente, o pessoal mais animado, aberto, querem conversar. E aí eu fico me perguntando qual é a razão disso, se é algo dos nossos antepassados ou o quê. Mas é fato que não é em todas as regiões que acontece isso daí, sabe? Sim, mais pro oeste do Paraná é mais tranquilo. Exatamente. Tem uma história que aqui para baixo da Ronda, né? Então Ponta Grossa ficava em cima, daí ficavam os patriarcas da cidade, assim, e daí vinham os tropeiros e ficavam nas partes baixas. Certo. Né? Daí o que acontecia? Esses caras ficavam desconfiados de serem roubados pelos viajantes. Daí por isso que falava o pessoal dos bairros, né? Então, e até a parte da ideia do bairro da Ronda é porque faziam as rondas para verificar. Legal. E o pessoal que é mais tradicional da cidade, naturalmente é mais desconfiado com qualquer estranho. E isso traz um pouco do nosso regionalismo. Só que eu atendo clientes do Brasil inteiro. O que eu posso te dizer? A gente aqui é muito mais desconfiado para a abertura inicial. Certo. Só que depois que passa essa barreira da confiança, faz negócio. O mineiro, e a gente atende mineiro, ele é muito simpático tudo, só que
a barreira da confiança é muito mais difícil dela ser transposta. Entendi. Para relações mais superficiais até que vai. Boa, né? Legal. Fazer churrasco. Legal. E voltando aqui só, que mais que a gente falou daí da retenção? Cara, teve algum movimento o que foi o movimento de profissionalização de vocês também? Certo. Então, assim, o movimento de profissionalização foi buscar profissionais, eu posso te dizer, que nos assessorassem. Então, eu como formado em Direito e como advogado, eu consegui ajudar a imobiliária até certo ponto. Chegou um momento que eu entendi que a gente precisava, além da minha consultoria interna, de alguém que olhasse, tivesse uma visão de fora do negócio e falasse, cara, você tem um buraco aqui, uma brecha aqui, que pode te gerar prejuízo. Você tem outra brecha aqui, você está tendo problema com um profissional de tal área, recorrentemente a pessoa sai, que era sempre na rescisão de imóveis. Então, tá aqui, tem algo que você tem que tomar um cuidado maior, criar um manual, aumentar salário e trazer um profissional mais capacitado. E foi essa visão de fora, essa visão jurídica, que fez com que a gente ligasse o sinal de alerta, falasse, a gente precisa entregar algo melhor para o mercado, a nossa prestação de serviço é cara, a gente sabe disso, e a gente tem que entregar o melhor. E não vai ser com o mesmo conhecimento que a gente vai melhorar. Então, a gente começou a mandar os gerentes para congressos. A gente contratou o G4 Skills para todos os funcionários. Cara, não é algo barato. E deu diferença? A gente sentiu. Só que depois de um determinado momento, a gente sentiu que perdeu o engajamento. Uhum. E daí a gente resolveu premiar só aqueles que efetivamente corriam atrás. Então hoje a gente diminuiu de 33 assinaturas para 7 assinaturas. Uhum. Algo assim. Então essas pessoas continuam, a gente continua premiando as pessoas que buscam se qualificar. A gente pagou 4 pós-graduações para funcionários. E o valor da mensalidade da pós-graduação a gente agregou no término. Então, não foi só nós, não foi só eu, o Leontino. Foi algo que a gente precisou criar líderes e hoje a gente tem 5 líderes dentro da imobiliária e que a gente qualificou eles e além de outros funcionários que direto estão em São Paulo e em Curitiba para algum aprimoramento. Legal. E, Léo, como que você vê... Tem aquela frase, né, que quem compra terra não erra. Né? E eu sou do mercado financeiro, você é do mercado imobiliário. É natural com que haja, por exemplo, uma perspectiva do meu lado. Cada um vai puxar o peixe para o seu lado, né? Sim. Mas, assim, a gente vê um movimento de escassez. Né? Na minha visão, eu tenho hoje um estoque muito grande na cidade. Eu tenho poucas pessoas interessadas. E eu vejo, assim, em todos os segmentos. Tem uma ressaca, talvez moral, tem um mal-estar, uma azia no país, né? Sim. De querer tirar o dinheiro do bolso e tomar risco. Sim. Tomar risco pode envolver comprar ações, tomar risco pode envolver lançar um empreendimento imobiliário, comprar um imóvel, etc. Como que vocês têm visto, como que está essa visão de vocês em nível de mercado, assim, sem pensar em Ponta Grossa? Tá. Então, eu vou começar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu cresci vendo. Eu vi as maiores fortunas de Ponta Grossa serem criadas por meio de fazendas e por meio de imóveis. Uhum. Tá? Muitos desses imóveis ou dessas grandes fortunas geradas, elas não performavam 1%, ou 1,5%, ou 2%, ou falava-se em build-to-suit, ou em retorno. A pessoa ia lá, comprava um imóvel e alugava. Qual é o retorno? 0,30%. Uhum. Tudo bem. Essa alocação, ela ia ser corrigida pelo IGPM anualmente. E ela, sem saber, e historicamente, Ponta Grossa performa, na média dos últimos 20 anos, 7% de valorização anual. Uhum.
Então vamos arredondar esse 0,3 que eu citei para 0,4 vezes 12, a gente está falando de 5% aproximadamente. Mais 7%, você tem um retorno razoável. Você tem você pode trazer o benchmark do mercado financeiro ali e você está vendo aquela coisa. Nós temos a pessoa talvez não tenha nem liquidez, mas nós temos isso para o nosso ego de falar, aquela coisa ali é minha. Uhum. E aquele papel não. Ninguém sai mostrando, olha aqui minha ação aqui, eu tenho tanto. A pessoa pode até falar, mas não é palpável. Você percebe? Uhum. Eu vejo proprietários de imóveis passando na frente do seu imóvel que está alugado. E como que eu sei disso? Porque eles me ligam. Escuta, avisa lá o inquilino que a luz está acesa. Cara, o que você está passando na frente do imóvel do teu inquilino? Uhum. Você percebe? Então, isso me faz ler que a pessoa tem que ter algo. Então, esse tradicionalismo nunca fez mal. E sabe por que ele nunca fez mal? Porque eu não conheço a história de ninguém, que a não ser que tenha perdido pro banco, que tenha perdido dinheiro com o imóvel. Uhum. Eu não conheço. Você percebe? E se tiver alguma história de alguém que perdeu dinheiro comprando imóvel, que me apresente. Então, acho que isso é meio que um senso geral, tá? A nível nacional, e daí talvez venha as questões dos nossos ancestrais, desse apego à propriedade e etc. Só que daí eu lembro que o capitalismo, e isso está escrito na Riqueza das Nações, de Adam Smith, que não existe capitalismo sem propriedade. O princípio básico do capitalismo é a propriedade. Então, esse apego à propriedade, ele vem desde a sua criação. Nós estamos falando do século XVIII, aí, praticamente, quando os Estados Unidos se torna independente e o direito à propriedade está nas primeiras declarações. E isso vem no nosso gene, praticamente. E aí, a partir do momento que você tem pessoas... Não tem um histórico de perda de dinheiro na compra de propriedade. Na medida que, quando você vai vender, você vê um lucro real na hora da liquidez, por essa questão da valorização média, né? Durante a pandemia, nós temos histórico de valorização de mais de 20%. Uhum. E não estou falando de correção de IGPM na locação, estou falando de valorização imobiliária. E hoje, se eu for avaliar uma propriedade, eu não posso deixar de trazer o custo de uma nova construção. Então, quando você tem uma disparada do preço na construção civil, você pode ter certeza que teu imóvel valorizou. Porque você não constrói aquilo que você construiu com o mesmo valor. Então, são essas percepções que estão no ar que as pessoas acabam enxergando e vendo. Cara, eu tenho que investir em imóvel. Uhum. Percebe? E é algo natural do brasileiro. Quando eu fico imaginando aí em comparativo com ações, e aí eu não estou falando do mercado financeiro, estou falando com ações. Você não tem como negociar muito aquela ação. Porque você tem oferta daquela ação. Se quer comprar, você não compra. Sim. Certo? Mas não, no imóvel, você às vezes tem esse jogo, né? Você consegue barganhar. Uhum. Porque vai depender da necessidade do vendedor. E muitas vezes, e aí eu não estou falando de você espremer a pessoa. Às vezes, para a pessoa, eu estou com uma venda, por exemplo, agora. O cara precisa de um X. O comprador acha que ele está apertado. Ele não está apertando. Ele está precisando daquele X para ele fazer 10X. Porque ele tem uma outra oportunidade. Então, é assim que funciona. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem muito ainda a evoluir e há muito a ganhar pessoas que não imaginam que podem comprar um imóvel. E aí eu estou falando de uma coisa muito específica que me veio à mente aqui agora, que é a questão da tokenização e do fracionamento da propriedade. Não duvide, Mário, se daqui a pouco, tanto eu quanto você, tivermos parte em propriedades em qualquer lugar do mundo. A gente já faz isso. Já faz isso, né? Então, mas talvez isso esteja aberto para pessoas que não imaginam que vão ter isso algum dia. Você entende a importância disso? Porque qual é o maior defeito do mercado imobiliário? Liquidez. A tokenização traz justamente isso. Exato.
Então eu consigo, inclusive, fracionar, que é uma das críticas que a gente usa muito em relação ao imóvel. Certo. Porque eu não consigo vender um quarto. Preciso ter um imóvel de 1 milhão, não vou vender 100 mil. Né? A tokenização ela permite isso, que é uma das dificuldades. Mas assim, comentando só, eu acredito que todo mundo tem que ter propriedade. E o que tem valor, na minha visão, é aquilo que é escasso. E as coisas têm valor enquanto as pessoas dão valor para isso. Um exemplo é o que está acontecendo com ouro e prata. Eu acredito muito na escassez e tem toda essa questão de risco, guerra no Oriente Médio e tal. E quando eu fiz as minhas compras de ouro e prata, eu fui olhar hoje, está 44% em 6 meses. Entende? Então, assim, e propriedade não é diferente. Propriedade, terra, né? Então, e é importante você ter, pensando em portfólio, um portfólio diversificado, que eu vou ter ativo físico, que eu vou ter ativo financeiro, e eu tenho que fazer uma boa gestão disso. Algumas pessoas vão trabalhar melhor com o financeiro, outras vão trabalhar melhor com o físico, e cada um dentro da sua estratégia. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu não me excluo. Né? Afinal, a gente é cliente em Invest Smart e parte está imobilizada e parte está ali guardadinha, do jeito que tem que ser. E, Léo, como que você viu o mercado da cidade aqui? Certo. Cara, o mercado de Ponta Grossa, ele passou estagnado por muito tempo, Mário. E eu vou te dizer que eu acho que até os anos 2000 ali, ele tá até 2000, ele estava totalmente parado. Tá? Eram no máximo 10 famílias que faziam negócios. O acesso ao crédito não era aquelas coisas e você tinha poucas opções. Então, mas talvez aí entrando na questão da escassez e por você não ter uma grande demanda, o troço ficava parado. Sim. Enfim, a Ponta Grossa sempre com um PIB relacionado ao agro, baixa indústria e baixo serviço, começa a receber uma industrialização significativa. E quando eu falo da industrialização, eu não estou falando do empregado, às vezes só do empregado que veio trabalhar na indústria, mas sim das pessoas que vieram construir e aqui ficaram, que são muitas pessoas. E essas pessoas trouxeram suas culturas de fora, seja lá da onde for. E essas pessoas começaram a consumir de maneira diferente. O que antes estava reservado a poucas pessoas, você começa a ampliar. Com isso, você começa a gerar novos serviços. Então, Ponta Grossa, eu tenho certeza que o PIB industrial ultrapassou o agro. E agora vem a bola da vez, os serviços. Por que eu estou pintando tudo isso? Porque serviços são médicos, são imobiliários, são advogados. Tem toda uma gama que necessita consumir aluguel comercial. Então, você pode perceber isso que eu estou te falando. A quantidade de obra em esquinas, né, seja build suite ou não, que foi feita na cidade nos últimos 3 anos. E estão sendo alugadas. Seja para loja de colchão, seja para farmácia. Farmácia é serviço, de alguma maneira. Óbvio que se encaixa no comércio, mas tem um viés de serviço, na minha opinião. E aí você vê essas lojas ocupando esse espaço, seja para lojas de imóveis, lojas do que você possa imaginar. E não tem uma esquina nessa cidade desocupada. Imóvel novo. E as pessoas pagando aluguéis que até ontem juravam que jamais ia ser praticado, pelo menos nos próximos 10 anos, né, em Ponta Grossa. E com isso, com esse novo comércio, com esses novos serviços, com essas torres comerciais saindo, você vê uma entrada de um capital que até então você não percebia e um novo consumo. E essas pessoas ganhando dinheiro, há necessidade também do upgrade residencial dela. Então, são condomínios que até ontem, e isso literalmente até ontem, 2 anos atrás, se você entrasse no Alphaville, você via 70 casas. Estava parado. Hoje eu recebo o relatório lá semanal do Alphaville, você tem 200 casas finalizadas, 100 em obras. Então, isso é resultado das pessoas que vieram de fora
abrir negócio, das pessoas que vieram morar aqui, que querem morar bem. E isso gerou uma escassez. E por que eu estou falando dessa escassez? Porque você perceba, eu não vou citar o nome das construtoras aqui, mas chegou um momento, ali em 2016, 17, 18, que cada uma das construtoras da cidade estavam com pelo menos 2 obras em andamento e com 3 projetos para lançamento. Perguntava se Ponta Grossa vai viver uma bolha, vai viver uma bolha, para onde a gente vai, olha a quantidade de apartamento. Tudo isso foi entregue, eu acho que nos últimos 3, 4 anos. De fato, você tinha um número de apartamentos volumoso à venda. E por que isso se dava? Pelo modelo construtivo que as construtoras de Ponta Grossa adotaram, que era o modelo de associação pró-construção de algo. Então você reúne pessoas, investidores, que vão depositar mensalmente ali um valor, e a construtora vai edificar o edifício, o prédio, por uma taxa de administração. Pois bem, o que acontecia quando se entregava um empreendimento a preço de custo? Sei lá, o percentual de investidor e de morador. Você lançava para o mercado toda uma gama de unidades no empreendimento que já havia sido consumido, certo? Você joga no mercado de volta aquilo lá. Daí todo mundo olha, nossa, olha a quantidade de apartamento à venda aqui nesse edifício. Sim, por causa do modelo. 50% do prédio era investidor. O investidor quer vender. O cara lança no mercado. Então, aconteceu isso no Alphaville. 600 lotes vendidos numa noite. No dia seguinte, 400 lotes lançados à venda, com 30% de ágio. O que vai acontecer? Você não tem demanda para isso. Daí você vê uma oferta muito grande, você fala, nossa, tem uma bolha, olha a quantidade de prédio. Só que o que aconteceu? Na medida que os investidores começaram a não performar, justamente por causa disso, dessa grande oferta que era lançada ao mercado na entrega do empreendimento, as construtoras começaram a parar de vender esse modelo. E qual que é o outro modelo diferente da associação para a construção, sobre a administração? É a incorporação. Só que para a incorporação, você tem que casar o valor do empreendimento. Capital próprio, né? Capital próprio. E se não for próprio, você precisa ter lastro para você pegar o dinheiro no banco. Sim. E aí você coloca o preço que for, Mário. Então, quando você tinha um preço de custo de 4 e você queria ter um spread ali, lançava, eu estou falando de R$4.000 o metro quadrado, você lançava a 5 para o mercado e ele não consumia, você fala, cara, eu vendo por 4. Agora não. Agora eu tenho lançamentos em Ponta Grossa a R$8.000 o metro quadrado. E está na planta. É uma obra que vai começar daqui a 1 ano. Entendeu? Então, na medida que mesmo as 5 consultoras que eu citei no início da conversa não lançam mais nenhum empreendimento a preço de custo, na medida que uma delas se torna incorporadora e que as outras 3 incorporadoras ou 4 incorporadoras da cidade estão com no máximo uma torre em andamento simultaneamente, eu falo para você que o metro quadrado de Ponta Grossa vai pular da média de 5 para 10 em 3 anos no máximo. Porque tem poucas torres ou porque tem muitas? Porque a oferta restante que se tem do preço de custo vai se exaurir nos próximos 12 meses. Você não vai encontrar mais nada a preço de custo daqui 12 meses. E você vai ter no máximo um empreendimento por incorporadora nessa cidade. Que é esse momento agora, né? É esse momento. Então eu diria que a gente está aos 47 minutos do segundo tempo para você comprar. Agora eu estou falando muito especificamente de apartamento, tá? Aos 47 minutos do segundo tempo para você comprar um apartamento barato em Ponta Grossa. Porque daqui 3 anos o metro quadrado de Ponta Grossa vai estar R$10.000. Então eu vejo isso acontecendo, eu aposto com quem quiser que isso vai acontecer por uma baixa oferta. A demanda continua. Por que a demanda continua? Sim. Pelo agro que sempre existiu. Agora, pela industrialização forte e pelos serviços que faltavam para formar o tripé econômico da cidade. Então, inevitavelmente, o preço vai subir. Subiu o preço do apartamento, vai subir o preço da casa. É inevitável. Eu concordo com isso, só que queria
fazer um comentário e depois fazer uma contraposição. Mas eu ia te perguntar, né, como que você mede o tempo do ciclo de mercado. O ciclo do mercado imobiliário ele é bem mais lento. Então, por exemplo, quando acontece isso agora de ter pouca oferta, né, daí isso acumula, fica retesado, até de repente vem um movimento que expande a oferta e isso aumenta o preço. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu falo muito com construtoras sobre custo de commodity que envolve nos insumos delas. Certo. E o custo do estoque, a atualização do estoque, ela demora 3 meses em relação ao mercado internacional. Estamos falando de ferro, seja lá o que for. E daí, no mercado imobiliário, o que você vê que é esse ciclo? Para essa diferença do estoque e atualização do preço. Tá. Então vamos lá. Eu não consigo travar. Não vai ter precisão. Precisar isso para você. E isso é muito menos a nível nacional. Mas dizendo por Ponta Grossa, eu diria para você que Ponta Grossa é uma cidade que cresce aproximadamente 7 mil pessoas por ano. Tá? Uhum. E deixa eu só raciocinar nesse dado que eu vou transmitir. Daí, se você puder refazer a pergunta, nós emendamos. São 7 mil por ano. Tá. Eu acho que eu já concluí o raciocínio aqui. Pode meter bronca. Então, imagine assim, ó, eu tô terminando um ciclo, que é o ciclo de ofertas. Daí só tem uma torre lançada. Daí quando eu tenho essa torre lançada, até ter um ciclo de um lançamento com maior volume de torres, quanto tempo que dá? Que esse é justamente o gap de mercado. Perfeito. Né? Que é onde eu tenho o aumento do preço do metro quadrado. Quanto tempo mais ou menos que dá esse ciclo? Esse ciclo vai dar o tempo da obra necessária para você lançar uma nova oferta. 3 anos? 3 a 5 anos? De 3 a 5 anos. Entendi. Tá. E isso é um indicador. Tá? Quando a gente pensa nessa questão de ciclos, de indicadores, deixa eu anotar aqui, o que vocês veem como termômetros para a construção civil? Tá. Hoje eu tenho taxa de juros subindo. Isso, na verdade, é um detrator. Né? É um detrator. A gente se preocupa com isso, porque sempre impactou nas nossas vendas. Só que você percebe um negócio. A gente vive uma alta taxa de juros, já tem algum tempo, e o mercado de Ponta Grossa não parou. Por que não parou? O popular ou alto padrão também? Todos os padrões. Por que ele não parou? Porque todo mundo quer morar bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em algum momento, você tem um fato gerador de mudança. Nascimento do primeiro, do segundo ou do terceiro filho, a viuvez, a separação. A separação, ela gera aquela necessidade naquele momento, porque é algo emergencial. O nascimento de uma criança improvisa ali, se vira. Né? A viuvez também segura as pontas. Então, na medida que você tenha certamente esse chute meu aqui vai estar muito aproximado. Metade dos casais se separando é um baita fator um fator gerador de mudança e da necessidade de aquisição ou do aluguel de um imóvel. Ponta Grossa tem uma oferta de 8 mil imóveis à venda e 4 mil imóveis à locação. Só que nisso eu estou incluindo tudo que você possa imaginar. Terreno, barracão, tudo. Para uma cidade que tem 7 mil pessoas que nascem ou vêm morar aqui por ano, que não sei o número de divórcios que se tem, muito menos o de falecimento, mas eu tenho certeza que é um número extremamente razoável para esses fatos geradores de mudança. Você falou 4 mil de residencial? De locação. E qual que era o outro? 8 mil de venda. São 12 mil imóveis disponíveis para negócio. Uhum. Tá. E tem algum... Eu não sei se existe esse nome, tá? Que é como se fosse um índice de congestionamento. Por exemplo, se entram 7 mil pessoas na cidade e eu tenho 12 mil no estoque, para seja locação ou venda, eu consigo tirar um índice daí.
Certo. Né? Então, existe esse tipo de leitura dentro do mercado? Eu creio que nunca tenha sido feito. Seria interessantíssimo, em especial para as construtoras. Eu sei que é palpável e é fácil da gente tirar o número de edificações, né, do metro quadrado e das negociações realizadas pelo valor de TBI arrecadado. Mas seria um dado... Porque a gente está falando de basicamente 58%. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de preencher 58%. Daí Certo. tem que ver, dá para pensar numa taxa de velocidade, etc. Para você ter uma ideia. Mas com base só nos 7 mil, certo? Com base nos 7 mil, que eu não sei se necessariamente tudo vai ser demanda qualificada. E eu não sei se essas 7 mil pessoas também contam pessoas economicamente ativas para avaliar. Mas é uma forma de fazer uma leitura de índice. Legal. E o plano diretor, ele não impactou nisso? Mário, cara, ainda bem que você tocou nisso, porque eu já estava passando batido. Você percebe um negócio, em março de 2023 a gente teve uma alteração do plano diretor na cidade. Então, num terreno onde a gente podia construir a base de um prédio, ocupando 100% do terreno até o terceiro pavimento, e depois uma torre de 80%, eu diria para você que a maioria dos terrenos estavam aptos a receber edificações. E detalhe, óbvio que respeitado o coeficiente, você não tinha limite de altura. Então, verdade que constrói-se um edifício aí de 50 pavimentos na cidade. Na medida que você teve essa alteração, um dos melhores zoneamentos, ele te ocupa 80% da base até o terceiro e 50% de torre. Então, eu posso dizer para você que você precisa de, no mínimo, 2 terrenos para você edificar o mesmo que você edificaria. E aí entra um porém muito grande, que vai influenciar na questão da valorização do metro quadrado de apartamento em Ponta Grossa. O limitador hoje para Ponta Grossa é de 12 pavimentos, a não ser que você compre potencial construtivo de qualquer outro terreno que porventura não seja utilizado e aplique ali. Só que perceba, você está comprando potencial construtivo para poder construir. Então essa outorga, ela é cara. Você compra de uma casa que não vai ser construída, você compra na matrícula de imóvel? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um terreno, que ele é real esse exemplo, que ele tinha zoneamento comercial e passou para a zona parque aqui na cidade. Existe esse zoneamento de parque, né? A prefeitura achou por bem colocar uma restrição na propriedade privada onde ele não pode construir absolutamente nada, nem uma casa de madeira. Pois bem, mas ele tem o potencial construtivo que ele tinha e ele perdeu. E ele pode comercializar isso, entendeu? Pelo valor que for. E aí eu mantenho a propriedade, mas aquele meu potencial que eu tinha, eu te entrego te vendo para você poder ampliar para altura uma torre. Ou para altura, exclusivamente para altura. Entendi. Tá? E aí, o que acontece na medida onde você tem que comprar 2 terrenos ao invés de 1 e você tem limitador de 12 pavimentos ao invés de 30? Cara, você tem um custo absurdo para remunerar o permutante e para remunerar o metro quadrado que você está edificando. Né? Então, esse é outro fator determinante para o aumento do valor do metro quadrado em Ponta Grossa. Eu tenho falado com construtores, muitos estão querendo não construir aqui porque ficou muito caro construir prédio, né? Justamente por isso, porque eu preciso ter um mínimo de tantas unidades para eu chegar dentro de uma margem de lucro. Então a margem caiu. E abriu para você também uma possibilidade de fazer a comercialização desse mercado secundário do potencial construtivo. Da mesma forma que tem mercado de crédito de carbono, manja. Exatamente, é a mesma coisa. Só que eu vou te falar um negócio. Não existe histórico em Ponta Grossa, ninguém sabe precificar e ninguém sabe nem como fazer isso. Então vai ser um capítulo aí para os próximos 2, 3 anos, caso esse zoneamento não seja alterado, que eu acredito que é extremamente prejudicial para a cidade, pelo menos da maneira que ele se apresenta. Legal. E o que vocês têm de planos futuros ali para a imobiliária? Mário, a gente já foi convidado para abrir imobiliária em Balneário, Itapema, onde você possa imaginar. E esse é um dos nossos não planos. A gente não vai abrir imobiliária em nenhum outro lugar. A gente vai permanecer em Ponta Grossa, a gente vai fortalecer o nosso time, fortalecer a nossa estrutura para que os nossos clientes possam cada vez mais sentir
a credibilidade que já existe, mas agora com uma confiança no corretor, para que ele não necessariamente precise estar com o Leonardo ou com o Leontino ou com qualquer outra pessoa, mas estando lá dentro, ele tem a certeza que ele vai estar fazendo um bom negócio. Os nossos serviços estão sendo ampliados. Então, a gente acabou de assinar o contrato social da Adquira Correspondente. Nós vamos prestar serviços de correspondente bancário, porque é algo que a gente faz a intermediação e fala, ó, a partir de agora você tem que pegar o crédito ali na caixa. Você tem que falar com esse correspondente ou com esse gerente e a pessoa cai na mão de um terceiro que não necessariamente vai querer prestar a mesma excelência no serviço que a gente quer. Uhum. Então, a gente vai internalizar isso, a oferta de crédito, pelo menos pelos bancos, os grandes players do mercado imobiliário, que basicamente se resume a Caixa e Banco do Brasil. Óbvio que tem um ou outro dos grandes bancos ali, Itaú, Bradesco, etc. A gente deve assinar na semana que vem o contrato social da Adquira Avaliações Imobiliárias. Uhum. Então, nós vamos prestar serviço de avaliação para quem quer não um parecer de mercado. O parecer de mercado permanece. Quero saber quanto vale o meu imóvel. Está aqui. Leonardo, eu preciso de um laudo de quanto vale meu imóvel para o meu processo de separação ou para o meu processo de inventário. Está aqui. Teu laudo de 18 páginas com tudo que você precisa saber do teu imóvel. Então, é algo que são poucas as imobiliárias que prestam. Uhum. Muito é aquele parecer que eu falo, eu acho que vale tanto. Com base no meu conhecimento, eu acho que vale tanto. Agora a gente vai empregar uma metodologia ABNT na prestação de serviço de avaliação. Há uma tendência futura, que isso não está concretizado, mas certamente é algo inevitável, que é a questão de seguros, a questão de consórcios e possivelmente a questão de regularização imobiliária. Talvez a de regularização é a que esteja mais palpável no meio do caminho entre essas 5 opções que eu te falei. Então, a gente vai trazer para o mercado novos serviços já existentes na cidade, mas agora tudo centralizado na nossa mão e com o nosso modo de trabalhar e agregando serviços, agregando soluções para os nossos clientes. Afinal, a gente não precisa que ele esteja na Adquira, esteja numa outra regularizadora e buscando crédito em outro lugar. Uhum. Então, é uma tendência da gente acabar centralizando tudo isso na Adquira. E tem um sistema que vocês estão lançando, né? Tem também, que é um sistema de parceria, basicamente. Ponta Grossa, acredite você ou não, é referência de parceria a nível nacional, Mário. Por meio de um parceiro nosso de negócio, jamais ousaria chamá-lo de concorrente, que é a Tavarnar. A Tavarnar lançou a plataforma e a Adquira vai lançar a Adquira Hub. Tá? Então, o que é a Adquira Hub? Nós serviremos para todos os corretores de imóveis de Ponta Grossa uma maneira de ele se conectar a outros corretores e conectar o seu portfólio de imóveis à nossa carteira de clientes. Então, eu falo isso para bastante gente. A Adquira hoje anuncia os imóveis dela, o portfólio dela, em 12 portais a nível nacional. Uhum. Isso tem um custo absurdo. Tá? O corretor autônomo não tem condição e nem faz sentido ele gastar o que gastaria anunciando em 12 portais. Então, ele pode ofertar essa gama de serviços para o cliente dele, falando, eu vou dar publicidade para o teu imóvel, vou dar capilaridade para ele. Tá? Só que eu preciso da tua contrapartida, que é deixar comigo. E esse corretor parceiro vai anunciar esse imóvel na Adquira. Legal. E ter a mesma capilaridade que os grandes players da cidade têm. Qual que é a expectativa que vocês têm com isso? Olha, Ponta Grossa tem aproximadamente, Mário, 800 corretores de imóveis. Tá? Não sei o número dos que estão dentro de imobiliárias e muito menos os que estão fora de imobiliárias. Mas eu gosto de crer que a gente vai conseguir reunir um time de pelo menos 200 parceiros aí para auxiliá-los. Então, ao invés dele ter que procurar um escritório de advocacia, pagar honorários para isso, ele vai fazer o contrato dentro da Adquira. Ao invés dele procurar crédito num correspondente bancário, ele fez o contrato lá, ele conseguiu o financiamento dele lá, ele conseguiu o back-office que vai fazer o cartório e o registro de imóvel para ele,
entendeu? Então, eu não vejo motivo para os corretores continuarem batendo cabeça no sentido de fazer 10 atividades distintas que não seja atender o cliente dele exclusivamente para fechar negócio. Sim, isso é todo o ecossistema, né? Ecossistema, perfeito. Legal. Léo, quero agradecer bastante aí a tua participação. Quero agradecer para todo mundo que está ouvindo. Lembrando que o Léo, inclusive, é um dos nossos patrocinadores. A Invest Smart também é a Casa Cine. Quais que são as tuas redes sociais, Léo? Eu tenho Instagram e Facebook. É o @LeoMStadler. E da empresa Adquira é o @Adquira Imóveis. Legal. Uma consideração final, alguma palavra? Só que eu agradeço muito de estar aqui, dizer que você, Mário, é um baita profissional. Não foi em um nem outro almoço que você deu aulas e que de alguma maneira me inspiraram a melhorar o meu negócio. Então saiba que como pontagrossense, conterrâneo e amigo de longa data, eu sinto muito orgulho de você e do profissional que se tornou. E meus parabéns. Obrigado. Eu quero agradecer também, né, o patrocínio antes de tudo. Tá bom. Mas trazer essa visão mais técnica mesmo. Legal. Porque, por exemplo, essas questões de discussão de ciclo, percepção de mercado, o pessoal da área de construção civil, não vou dizer necessariamente todos, né, mas tanto na construção civil quanto investidor imobiliário, enfim, a maioria vai no feeling, né? E eu acredito muito na questão de indicadores, até tem um curso que a gente vai lançar sobre isso, que se você conseguir ter alguns indicadores, você tá com o painel do teu carro lá dirigindo, piscou vermelho, piscou verde, você sabe o que você tem que fazer. Perfeito. Né? E você tem muito dessa visão, e acredito que por isso que vocês conseguiram crescer tanto no estoque de quanto que era? 18 que você falou? Em algum momento a gente administrou 18 imóveis e... Enfim, não cabe explicar o número, mas de 0 imóveis que a gente começou anunciando para maior anunciante com 2.400 imóveis. Legal. Então, Léo, muito obrigado. E você achou essas informações pertinentes? Curta, compartilhe, encaminhe para quem você acha que vai fazer sentido todo esse conteúdo nosso. Conexões VIP, muito obrigado. Abraço.